Por isso toda a honra a ti, pois quem além de ti tem sido refúgio, e quem além de ti nos dá de beber, e quem além de ti tem sido sustento quando tudo se acabar. Somente o Senhor que pra sempre é fiel. Tu nos tens trazido até aqui, teu vento sopra com poder e verdade, para onde queres vem nos levar, e que em nós fale tua voz, brilhe tua vida, e venha tua justiça e tua paz, pois quem além de ti tem sido refúgio, e quem além de ti nos dá de beber, e quem além de ti tem sido sustento quando tudo se acabar. Somente o Senhor que pra sempre é fiel, pois quem além de ti nos deu sua palavra e pôs os seus sonhos dentro do coração. Quem edificou com suas mãos nossa casa e plantou a semente, somente o Senhor trespassado de amor. Quem edificou com suas mãos nossa casa e plantou a semente, somente o Senhor transpassado de amor. Tudo que somos, sonhos, dons e talentos, nada se compara a ti. Tudo que temos, bens, grandes projetos, nada se compara a ti. Aos teus pés lançamos nossa adoração, somos vivos para teu dia. Eu gostaria de ler para iniciar Isaías, partes de Isaías 43, que diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão.
Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Versículo 10. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Só eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e, de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Vamos orar. Senhor, nessa manhã bem fria, venha nos aquecer, mas não o nosso corpo, mas o nosso coração, assim como o Senhor tem feito com todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor. Encha, Senhor, com teu Espírito este lugar. Encha-nos com teu Espírito, para que o Senhor possa encontrar em nós um coração de adorador, um coração arrependido e transformado pela tua graça. Que hoje seja um dia em que o Senhor encontre neste templo verdadeira adoração e que hoje o Senhor nos permita conhecer um pouco mais de ti, conhecer mais da tua obra em nossas vidas. E que para que crescendo em conhecimento do Senhor, de quem tu és, nós possamos ter maior comunhão com o Senhor, possamos ouvir tua voz com clareza. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. No texto que eu li bem no início, e eu não li todos os versículos inteiros, Deus fala ao povo de Israel, né? Mas agora, povo de Israel, o Senhor nos criou. No entanto, apesar de não sermos literalmente o povo de Israel, Deus chama de filhos, de povo escolhido, de nação eleita, todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos com isso, com essa fé, a salvação, a redenção de nossos pecados, a libertação das nossas culpas. Então, esse texto, todo esse texto, se transformou em uma mensagem para nós hoje, não ao povo, só ao povo de Israel do passado, mas para nós hoje. Então, eu gostaria agora de convidá-los a ler esse texto, mas mudando a pessoa gramatical, para que a gente se aproprie melhor dele. Então, eu peço que vocês se levantem e leiam o texto que vai aparecer, que é uma paráfrase do texto anterior. Que leiam junto comigo. Não tenham medo, pois Ele me salvou. Ele me chamou pelo meu nome. Eu sou dele, pois Ele é o Senhor, meu Deus, o Santo Deus de Israel, o meu Salvador. Ele me criou e me deu vida, a fim de que mostre a sua grandeza.
Eu sou o servo que ele escolheu, para que o conheça e creia nele e entenda que ele é o único Deus. Nós vamos cantar agora, pensando quando o texto diz: Ele me criou e me deu a vida, a fim de que eu mostre a sua grandeza. Então, agora é esse momento de falarmos sobre a grandeza de Deus, sobre quem Ele é e o que tem feito por nós. Então, vamos cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
somos os servos que Ele escolheu para que nós o conheçamos e creiamos nele e entendamos que Ele é o único Deus. A próxima música foi baseada num texto em que Jó diz para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Que enquanto a gente cante essa música, o nosso espírito esteja orando: Senhor, eu quero que essa música seja verdade na minha vida. Eu quero que essas palavras sejam uma verdade na tua vida. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar sobre o Senhor nos cultos aos domingos ou em outros lugares. Eu quero te conhecer porque eu tenho uma vida de comunhão contigo. Eu te conheço porque ando contigo. Que seja nossa oração. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar.
te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. E no trecho que a gente leu também diz: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo, bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E de tão bom eu sei, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Podem sentar. Nós teremos agora os avisos com Daniel. Bom dia.
A bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E nós temos experimentado isso na nossa comunidade, na nossa igreja. E uma das formas que Deus tem sido muito fiel é essa oportunidade que nós temos, que Deus tem dado para nós estarmos ministrando para as crianças e adolescentes. Então, nós queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito e que Ele fez através dessas 2 últimas semanas, começando com a IBF das crianças e a semana passada com a IBF dos adolescentes. Então, nós vamos mostrar um vídeo aqui sobre a IBF dos adolescentes, tá bom? Graças a Deus. Só faltou, a gente não viu o Kendi na piscina ou no lago. É isso que a gente precisa ver, o Kendi da Teama, né? Mas agradecemos a Deus, né, pela oportunidade de estar ministrando para as crianças e adolescentes durante esse mês. E pedimos que vocês continuem orando, né? Orando pelo trabalho, pelo ministério deles aqui na nossa igreja, ao estarem voltando, e acho que semana que vem ou daqui 2 semanas voltando para as escolas, então voltando para as atividades normais, tá bom? O outro aviso que tenho é em relação ao café, dos interessados em se tornarem membros da nossa igreja, da nossa comunidade por transferência, domingo que vem, às 8h45. E se você pretende participar, você que gostaria de participar, nós estamos pedindo para que você nos avise. Fale com um dos pastores ou com a secretaria até quarta-feira, para que eles possam preparar, né? Se você não conseguir e tiver que vir, tudo bem, mas se puder nos avisar, nos ajuda também, tá bom? E hoje à tarde, nós vamos ter o XPTO, aquela atividade onde nós usamos os vários espaços da igreja para atividades bem diferentes, né? Sejam elas com alguns esportes ou alguns jogos, conectando. Uma oportunidade da família toda estar juntos, aproveitando o espaço aqui da igreja, se conhecendo melhor e também passando um domingo, talvez frio, mas muito gostoso aqui à tarde na igreja, tá bom? Eu vou chamar a Beth aqui, nós vamos estar orando então agora. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a oportunidade de nos congregarmos aqui, de estarmos juntos, reconhecendo diante do Senhor que existem muitos lugares onde essa liberdade de
abrir a Tua palavra, essa liberdade não existe. Nós queremos estar agradecendo, em primeiro lugar, porque nós temos essa liberdade aqui, mas também estar lembrando daqueles locais onde isso não é possível. Queremos estar lembrando dos nossos irmãos, da família de Cristo, do corpo de Cristo que estão ali. E que o Senhor possa estar com eles, protegendo e também dando demonstrando a bondade e fidelidade do Senhor para com eles ali. Nós oramos também pelo nosso país, o Brasil, onde nós vivemos, onde passamos por algumas tensões políticas e econômicas. Nós queremos reconhecer isso diante do Senhor, essas tensões que estamos passando e colocando diante do Senhor, pedindo o teu cuidado e a tua sabedoria e a tua exercendo autoridade também sobre as autoridades que governam não só esse país também, mas pelas relações que mantemos com diversas nações do mundo, Senhor. Então pedimos, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós. Lembramos que em meio a todas essas instabilidades, os mais vulneráveis são mais afetados. Então queremos pedir, Senhor, a tua misericórdia e a tua direção. Dá sabedoria, Senhor Deus, a como podemos estar participando desses ministérios. E também pedimos pelas ONGs, Senhor, que trabalham com os mais vulneráveis, que o Senhor dê muita direção e sabedoria ali também. E agora também, Senhor Deus, queremos estar lembrando de mais de 3 bilhões de pessoas que vivem e muitos que morrem sem ouvir do amor de Deus manifestado através da pessoa de Jesus Cristo no mundo, Senhor. Com dificuldade, com peso no nosso coração, Senhor Deus, lembramos, ó Pai, da necessidade que existe de estarmos levando, muito bom estar aqui, lembrando da bondade e da fidelidade do Senhor, mas como está levando essa mesma mensagem, Senhor Deus, da cruz de Cristo, para essa população que está vivendo e morrendo sem conhecer ao Senhor. Queremos lembrar, Senhor Deus, das pessoas que nós temos no nosso contato, do nosso testemunho, Senhor Deus, do nosso contato dia a dia. Queremos estar lembrando, talvez, dos indígenas aqui do Brasil, Senhor. Lembramos do povo Yanomami, dos Guaranis e tantos outros, Senhor. Lembramos dos ribeirinhos, ó Pai. Lembramos dos nômades, Senhor, que vivem aqui no Brasil também. E como podemos estar alcançando, e como o nosso testemunho pode estar chegando a eles, Senhor. E lembramos, Senhor Deus, do mundo, da necessidade de estarmos participando, através da oração, da necessidade que existe de estar levando o Evangelho a tantas comunidades que ainda vivem e morrem sem conhecer do Senhor, ó Pai. Então, continua a nos dirigir, continua a nos desafiar, Senhor Deus, nessa necessidade. Nós oramos e pedimos por isso, então, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus Pai, agradecemos por nos acrescentar no mistério da sua graça, através da salvação em Jesus Cristo, que nos amou, nos adotou, nos redimiu e abençoou. Hoje, como igreja individual e comunitária, queremos em fé, continuar a ter a sua sabedoria e obediência. Queremos entregar às suas mãos pastores e suas famílias, seus ministérios, Senhor, principalmente o pastor Ricardo, que hoje dará a tua palavra para nós. Obrigada pela EBF de adolescentes, que muito deles, Senhor, puderam conhecer a Ti e também que possa acrescentar dia a dia a transformação na vida deles. Que os nossos membros possa conhecer mais da doutrina dessa igreja e pode tornar-se atuantes aqui na igreja. Queremos orar também pela XPTO, que teremos à tarde um movimento de convivência, Senhor, e também acrescentar os doentes, enfermos, enfraquecidos e enlutados, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor possa estar confortando e dando paz. Queremos agradecer em nome de Jesus. Amém.
Esse é um momento que antecede o sermão. Então, que a gente esteja em espírito de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus prepare o nosso coração para receber essa palavra. Mas não só isso, mas que nos ajude a compreendê-la de fato e depois colocarmos essa palavra em prática, né? Então, vamos cantar uma música que é uma oração. Prepara o nosso coração para receber.
dia, comunidade querida, a todos presentes aqui nessa manhã, que saíram do friozinho, enfrentaram o friozinho na rua, estão aqui. Aqueles que por qualquer razão ainda não enfrentaram o friozinho na rua, estão aí no sofá de casa agora, debaixo do cobertor, mas presta atenção, cuidado para não dormir aí nessa hora da mensagem. Nós vamos seguir hoje nessa série em Diálogo com Deus, olhando esses diferentes trechos das Escrituras em que Deus dialoga com as pessoas e o que nós aprendemos nessas histórias. Bom, eu acabo de vir de duas escolas bíblicas de férias, né, das EBFs, uma de crianças, a outra de adolescentes. Eu até queria, desculpa, eu não combinei antes, mas precisava de umas férias depois dessas duas EBFs, porque muito bonito e muito especial, né? Na EBF de crianças, em uma conversa com a equipe preciosa que estava servindo ali, né, na cozinha, e um dia, conversando com essa equipe lá na cozinha, surgiu esse tema, né? Quem sou eu? Inclusive, teve uma brincadeira do Ricardo Rodrigues, ele está aí, o Ricardo? Hoje não está, mas conta para ele depois. Teve uma brincadeira que o Ricardo, ele disse assim, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Aí eu até falei para ele, para o pessoal, na verdade, em 2 semanas eu vou pregar sobre isso lá na igreja, né? Aí eu até achei que talvez poderia ser um título interessante, né, na mensagem, quem sou eu na fila do pão? Mas aí depois achei que talvez esse título da mensagem, né, na playlist aí do canal da igreja no YouTube, poderia talvez bugar o algoritmo lá, né? E a mensagem talvez ia começar a aparecer para quem estivesse buscando outra coisa, né? Se bem que pode até ser uma mensagem, né, de alcançar mais pessoas, você põe lá. Mas não teremos esse título, que talvez até seria interessante, quem sou eu na fila do pão, mas ainda assim teremos quem sou eu, né? Que surge nesse diálogo, nas palavras ditas por Moisés para Deus, num encontro especial junto à sarça ardente. Inclusive, esse que vocês têm, essa imagem aí, é de um mosaico bem bonito, a respeito do que mostra, né, Moisés diante da sarça ardente, esse arbusto que pegava fogo e não se consumia, e Deus falando com ele. É um mosaico que aparece na Basílica de Santa Catarina, no monastério de Santa Catarina, no Egito, que tenho a curiosidade, que é o monastério cristão aí no mundo mais antigo, que começou no século IV ou V depois de Cristo e continua até hoje, né? Pois bem, nós antes de ler o texto, eu vou comentar que também na EBF de adolescentes teve um dos temas estudados na EBF de adolescentes foi esse, quem sou eu, né? Qual que é a minha identidade? Como eu me vejo, me percebo, como eu entendo que fui criado por Deus, e a que eu sou chamado, e como devo viver, né? Sim, espero que então, para os adolescentes também, que participaram lá desse retiro, ou para todos nós hoje, essa reflexão ela nos ajude a dar seguimento a essa pergunta bem importante que sempre devemos fazer. Quem sou eu? Vamos à leitura do texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao 15. Êxodo 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés,
Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós hoje queremos contar com a ajuda do teu Espírito, o mesmo que inspirou os teus servos, tuas servas no passado para trazer a tua palavra ao teu povo, para registrá-la e preservá-la de maneira que nós a tivéssemos hoje, e que o teu Espírito hoje, então, também trabalhe em nós, abrindo nosso coração, mente, entendimento, para acolher a tua palavra em nossas vidas, e para, de tal maneira que o Senhor nos fale a cada um de nós aquilo que o Senhor deseja falar, a partir da tua palavra, e encontre em nós essa disposição para revisão, mudança, naquilo que o Senhor tem para nos orientar e nos guiar hoje na tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Bom, primeiro vejamos isso da busca de uma identidade, né? Antes da pergunta que o próprio Moisés se fará, quem sou eu? Apresentando a Deus nesse diálogo que ocorre entre eles, nós vemos na história de Moisés que, com certeza, ele era alguém que buscou, ao longo da sua história, a sua própria identidade. E havia razões para essa busca, ou para essa confusão que ele sentia ao olhar para a sua própria vida. Uma criança do povo hebreu, um povo que estava sendo, nesse momento, escravizado e oprimido no Egito, que era um poderoso império à época. Moisés, então, nasce em uma época em que o império se preocupava com o crescimento da população daquele povo oprimido e escravizado. E assim, possivelmente, centenas ou milhares de meninos hebreus recém-nascidos podem ter morrido por causa de um decreto do faraó egípcio que ordenava a morte desses bebês. Moisés, no meio disso, sobrevive por causa do engenho da sua família, ao colocá-lo em um cesto no rio, acompanhado de perto pela sua irmã Miriam. O sobrevivente de uma grande tragédia
que deve ter afetado a inúmeras famílias do povo hebreu. Por aí já temos então uma ideia de algo que pode ter acontecido com Moisés, que seria o seguinte: como alguém que sobrevive quando tantos outros morrem naquela época, meninos hebreus recém-nascidos como ele. Possivelmente Moisés pode ter sofrido de algum tipo de estresse pós-traumático, ou uma síndrome de culpa por ter sobrevivido quando tantos outros morreram. É o tipo de, às vezes, chamado síndrome do sobrevivente, ou a culpa do sobrevivente, comum a esses que se salvam, que sobrevivem e não morrem, no meio de uma tragédia que afetou a muita gente. E essa síndrome ou culpa, ela pode ter algumas características. Pode ser a culpa por estar vivo, dúvidas e crises sobre se merece estar vivo ou não. E com frequência encontramos que a vergonha, o isolamento social ou mesmo a depressão podem ser consequência dessa experiência de alguém. E é bem possível que Moisés tenha passado por uma ou mais de uma dessas experiências. Sendo do povo hebreu oprimido, ele é adotado pela filha do faraó, como se fosse seu próprio filho, ou seja, um filho adotivo, cuja mãe adotiva pertencia à elite daqueles que oprimiam seu povo. Mas ele também foi criado e amamentado pela sua própria mãe. Quando a sua irmã Miriam aparece, quando o cesto é resgatado pela filha do faraó e pelas suas servas ali que acompanhavam, aparece a irmã de Moisés, Miriam, que vinha seguindo o cesto, para sugerir à filha do faraó que ela poderia encontrar uma mãe hebreia para amamentar aquela criança. E leva Moisés justamente para sua mãe. Podemos supor então que, sem saber exatamente quando que ele volta para a princesa, a filha do faraó, ele deve ter aprendido a língua dos hebreus, alguns costumes, antes de voltar para o palácio e continuar a crescer por lá. Moisés é alguém que mais tarde vai se indispor tanto com os egípcios, porque ele mata um egípcio que espancava alguém que era do seu povo, ou seja, ele sabia que era do povo hebreu. Mas se indispõe com o seu próprio povo quando, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, eles levantam a suspeita de que aquele estranho, para eles um estranho, criado no palácio do faraó, e porque ele aparecia agora querendo ser o príncipe e o juiz deles. Assustado, com medo, ele foge para a terra de Midian. Lá ele se casa, tem um filho, a quem dá o nome de Gerson. E o nome do filho de Moisés, bem provavelmente, revela o que havia em seu coração, nos revela como ele estava, naquele momento, respondendo a essa pergunta: quem sou eu? Porque o nome do filho significava: sou forasteiro em terra alheia. Sou forasteiro em terra alheia. Assim, poderíamos dizer que Moisés se encaixa perfeitamente no que se costuma identificar como TCK, ou a criança de terceira cultura. A criança de terceira cultura, o TCK, ele é identificado como a criança e adolescente que crescem em uma cultura distinta à cultura dos seus pais. Assim, bem possivelmente, todos os dilemas comuns aos TCKs, de onde você vem, quem você é, qual que é a sua identidade, deviam ser dilemas bem reais, bem presentes na vida de Moisés. Ele era da tribo de Levi, do povo hebreu, nascido e criado no Egito, adotado por uma família egípcia, vivendo, casando e tendo filhos em outra terra, que era Midian. É o checklist completo em que Moisés se encaixa aqui. Ou melhor dizendo, que não se encaixa, Não se encaixa porque ser o TCK, criança de terceira cultura, e alguém que atravessa diferentes culturas, com frequência traz essa percepção para a pessoa de que ela não pertence então a nenhum lugar.
E isso é bem difícil. Nesse momento da busca da sua identidade, Moisés tem um encontro especial e revelador com Deus. Vamos a esse encontro. A parte que nós lemos é apenas o início de um bem longo encontro de Moisés com o Senhor. Essa longa conversa, esse longo diálogo entre ele e Deus ocupa quase 2 capítulos inteiros de Êxodo. E de muitas maneiras, um encontro e um diálogo que são surpreendentes. Primeiro, ao ver que Moisés já estava em avançada idade aqui. Quando ele começa com a missão que Deus lhe pede, logo após essa conversa, a narrativa nos conta que ele tinha 80 anos. Ou seja, nesse encontro na sarça ardente, Moisés já tem 80 anos ou perto disso. Nesse momento, ele já havia vivido algumas vidas diferentes. Uma criança hebreia amamentada pela sua mãe, em seu contexto difícil. Alguém que cresceu no conforto e nos privilégios da elite egípcia. Uma vida de fugitivo do faraó, com medo por causa do seu crime. Um renegado vivendo em outra terra, Midian, vivendo uma segunda chance como esposo, como pai, como pastor de um rebanho que nem sequer lhe pertencia. E agora, esse encontro ainda poderia revelar sobre quem de fato ele era. E que possibilidades esse diálogo ainda abriria para o que Deus lhe reservava em seu futuro. Interessante falar de futuro, né? Ou de promessa, para alguém já em seus 80 anos, mas é exatamente isso que acontece com Moisés. Deus quer falar com ele sobre o futuro dele. Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. E aí, ele chega ao Sinai, que depois vai ser chamado e conhecido na tradição do povo hebreu como o Monte de Deus. Porque o Senhor se encontra ali algumas vezes com Moisés. É ali que ele faz uma aliança com Moisés, é ali que ele lhe entrega os 10 mandamentos. E agora, nesse primeiro encontro, de maneira surpreendente, Deus lhe aparece e lhe fala do meio de uma sarça ardente. E na imagem que nós vemos a seguir, Moisés aparece escondendo o seu rosto. Já podemos mostrar a imagem. Isso, Moisés esconde o seu rosto, já sem sandálias, como aparece na descrição desse encontro. E nessa arte, nas chamas da sarça ardente, aparece escrito em hebraico, no fogo, no meio do fogo, o que o Senhor fala a Moisés naquele encontro sobre o seu próprio nome, sobre o nome de Deus. Que é Eie Asher Eie, eu sou o que sou. Nós vamos voltar a isso do nome, mas antes vejamos algo mais sobre esse encontro. Moisés, admirado e curioso com a chama, ele se aproxima, preciso ver isso de perto. E Deus o chama do meio do arbusto, Moisés, Moisés. É interessante que outras vezes nas Escrituras nós vemos Deus chamando a pessoas de maneira semelhante. Quem é da igreja há mais tempo, ou está mais acostumado com as histórias bíblicas, vocês provavelmente vão se lembrar de alguns desses episódios, né? Lembram? Samuel. Um personagem tão importante na história do povo, na instauração da monarquia no meio do povo. Ou, indo para bastante tempo adiante, no encontro do Senhor Jesus ressurreto com Saulo, aquele que perseguia os cristãos. E aí o Senhor aparece para Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É curioso que esses e outros encontros também são especiais e essenciais para o discernimento e entendimento do chamado de Deus para eles.
São pessoas que justamente por causa desse chamado, dessa voz de Deus, mudou a compreensão da identidade deles e o que Deus chamava eles para fazer na vida. Assim, você já sabe, né? Se acham que ouviram o seu nome e 2 vezes, prepara-se. Solange, Solange. Beth. Oh, o que está acontecendo? Ouviu 2 vezes, prepara que aí vem bucha, viu? Toma cuidado. Moisés diz assim: aqui estou. Aqui estou. E o Senhor lhe adverte para que tire suas sandálias, pois ele pisa em terra santa. Muito bonito e interessante isso a conversa com Deus é um espaço santo. Experimentar a presença de Deus na nossa vida é entrar em terra santa. E aí o Senhor revela a Moisés quem lhe fala: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha só que bonito, a história, a identidade, a família. Começando a partir daquele que o Senhor havia chamado, em primeiro lugar, Abraão, chamado para formar um povo que devia ser fonte de bênção para todos os povos, para todas as famílias da terra. Gente, talvez, quantas vezes a gente vai precisar relembrar esse tipo de coisa, que um povo, quando ele é chamado, não é chamado para experimentar só eles essas bênçãos. O povo de Deus nas Escrituras sempre é chamado para que, como um canal de bênção, como um instrumento de bênção para todos os povos da terra, para todas as famílias da terra, para todas as famílias e nações da terra. E aí que Moisés cobre o seu rosto, porque ele tem medo de olhar para Deus. O que na narrativa era o curioso e intrépido, né? Moisés que se aproxima mais da sarça pegando fogo, ele agora fica com medo. E aí temos algumas palavras do Senhor para Moisés. Tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor, o clamor do povo chegou até mim. E é bonito, né? E a gente para pensar sobre o que essas afirmações do Senhor para Moisés nos revelam acerca do caráter e do coração de Deus. E podemos, por agora, dizer 3 coisas a esse respeito. Primeiro é que o Senhor se importa. A segunda é que o Senhor quer fazer algo. E a terceira é que o Senhor quer fazer algo através de Moisés. E bonito isso, né? Que a gente parar para meditar de um Deus que se importa, de um Deus que está presente, de um Senhor que quer intervir nas circunstâncias difíceis da nossa vida, da nossa família, da nossa nação, do mundo, e que o Senhor quer intervir usando gente como a gente. O Senhor quer atuar usando gente como a gente. Que o Senhor queira fazer algo, imagino que para Moisés estaria tudo bem, né? Ah, que bom, Senhor, né? Maravilha! O Senhor quer fazer algo. Muito bom, até que enfim. É isso mesmo. Mas que o Senhor queira fazer algo através de Moisés, isso gera uma reação forte dele. E aí aparece a pergunta de Moisés: mas quem sou eu? Podíamos, né, fazer a paráfrase nos dias de hoje. Quem sou eu na fila do pão, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu diante dos poderosos? Quem sou eu para realizar essa tarefa, para fazer alguma coisa? Quem sou eu? E é bem interessante que a resposta do Senhor a essa pergunta de Moisés e a continuidade desse diálogo nos mostrarão o que era mais importante. E assim
nós chegamos ao nosso terceiro ponto de hoje, que é a identidade no chamado e na relação com Deus. A primeira resposta do Senhor para a pergunta quem sou eu de Moisés é um tanto surpreendente, porque o Senhor começa dizendo, eu estarei com você. Eu estarei com você. Ou seja, e vejam que interessante isso aqui, para que Moisés entenda melhor a sua identidade, o Senhor na verdade fala dele mesmo. O Senhor lhe fala da presença de Deus na vida de Moisés, da presença do próprio Senhor com Moisés. Moisés ainda fica intrigado, incomodado, e aí ele revela o seu medo a ser enviado ao faraó, e também, curiosamente, o seu primeiro medo de Moisés, nem é tanto enfrentar o faraó, que já seria alguma coisa para dar medo mesmo. Mas nos indica a história que o primeiro medo de Moisés era o de enfrentar o seu próprio povo. Mas, Senhor, se eu for até eles vão me perguntar quem está me enviando. Eles vão me perguntar qual é o seu nome. É engraçado, né? Que parece que é uma maneira meio indireta de Moisés perguntar isso para Deus, né? Em vez de ele mesmo perguntar, Senhor, mas só para ter certeza mesmo, qual que é o seu nome? Que é sempre meio curioso, né? Por que se era o Deus já dos seus antepassados, como que eles se referiam a Deus, por que ele não sabe, por que ele pergunta? Só que ele pergunta de maneira indireta, né? Aquela coisa, né? Quando a gente não quer se comprometer. Tem um amigo, uma amiga que queria saber o seguinte. Ele vai e diz para Deus assim, eles vão me perguntar. O que eu digo quando eles me perguntarem? Mas, de todo modo, pelo menos parece que Moisés está acertando o tom certo, o foco adequado para lidar com essas questões de identidade pessoal. Não tanto quem sou eu, mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Em outras palavras, a busca pela identidade de Moisés agora terá que passar por outras perguntas importantes e essenciais, que é quem é Deus e a que Ele me chama. Quem é Deus e a que Ele me chama. Para a pergunta quem é Deus ou qual é o seu nome, o Senhor lhe dá uma resposta intrigante, mas que aponta para essa dimensão mais completa, de que não estamos falando aqui de um encontro de Moisés com um Deus tribal, uma deidade particular, entre tantas outras, mas era um encontro de Moisés com o próprio Deus único e criador de todas as coisas. E aí vem a resposta de Deus para Moisés sobre o seu nome, dizendo assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O que será que quer dizer essa resposta, né? Tem um autor que sugere várias possíveis traduções para essas palavras que Deus profere, e eu achei muito interessante ver essas outras possíveis traduções, e entre elas eu trago algumas aqui, né? Que poderia ser traduzido talvez assim, eu sou quem eu devo ser. Eu sou porque eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou, com certeza, eu sou. E é bonito assim, porque de uma certa maneira, quando a gente ouve Deus falando essas coisas, a gente começa a captar que Deus é tão profundo, tão inescrutável, tão grande, que eu apenas posso tocar na superfície de quem Deus é. Assim, mesmo, ou ainda assim, né? E que bom que esse Deus que é tão grande, mais alto dos nossos pensamentos, Ele mesmo decide vir até nós e se revelar a nós. Ele fala com a gente, por isso a gente está tendo uma série em diálogo com Deus, porque Ele fala com a gente. Ele fala com as pessoas ao longo da história, Ele se comunica. E assim nós ficamos sabendo o que é possível que devamos ou possamos saber sobre quem Ele é. E com isso nós somos agradecidos a Deus que fala com a gente e se revela para a gente. Seu nome, de uma certa maneira, é atemporal. E o que eu quero dizer com isso? Se o nome de Deus, que Ele revela para Moisés,
também não é limitado por questões tribais. Não é limitado por questões geográficas. Eu sou o Deus dessa terra, eu sou o Deus desse lugar aqui, daquela tribo. Não. Se esse nome de Deus não é limitado geograficamente, na narrativa e na história aqui desse encontro, vai nos revelar e nos contar que não é limitado no tempo também. Como que a gente vê isso? De uma certa maneira, é um nome do passado. O Deus de seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Também vemos nesse encontro que era um nome do futuro. Esse é meu nome para sempre. O nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Se era o nome do passado, se era o nome do futuro, para Moisés agora também é o nome do presente, quando Deus fala para ele, eu sou o que sou. É ele quem envia Moisés a partir daquele encontro pessoal com ele, naquele momento da jornada pessoal de Moisés. E daquele encontro nasce a sua vocação, o seu chamado. Ou seja, o Senhor se revela com um nome que é do passado. E aí chama atenção para a gente que é a importância da história, né? Da memória, da tradição, como aqueles que vieram antes de nós já conheceram a Deus. Com o nome do futuro, porque é a promessa, a esperança, aquilo que Deus ainda vai cumprir na história, na minha vida. É o nome do futuro, naquele futuro em que o exercício será lembrar daquilo que já passou. E um nome do presente, como o Senhor se revela a nós e nos chama nesse momento das nossas jornadas, do nosso caminho na vida. E aí o valor de Moisés, seu chamado e a capacidade de realizar aquilo para qual ele é chamado, nasce desse encontro e diálogo com o Senhor. Claro que de uma certa maneira, naquele encontro, e dizendo em outras palavras, é como se Moisés tivesse dito ao Senhor, não apenas quem sou eu, mas por que eu? Por que eu, Senhor? E isso nos leva a alguns comentários finais para concluir essa mensagem hoje. Que é a pergunta, onde nós buscamos o nosso valor? Onde buscamos o nosso valor? No começo, queridos, eu comentei algo das EBFs, né, as Escolas Bíblicas de Férias. E eu tive essa alegria de estar nas duas, né, na de adolescentes e na das crianças nesse ano. E aí, interessante como nessa etapa das nossas vidas, tão cedo, das crianças, né, às vezes mais cedo do que a gente imagina, já vamos buscando essas autopercepções, essas validações acerca de nós mesmos, de quem nós somos ou do que a gente quer ser na vida. Na EBF de crianças, eu ouvi um dos monitores dizendo que tinham, né, conversas com as crianças que falavam sobre aquele famoso assunto, né? O que serei quando eu crescer, né? Ou o que estudarei, o que eu gostaria de fazer na vida. E daí, para minha surpresa, esse monitor disse assim que quando eles falavam sobre possibilidades, uma criança disse assim para esse monitor, mas isso não dá dinheiro. Criança, precoce, né? Mas isso não dá dinheiro. E veja que, por mais legítimo que seja buscar ter recursos na vida, né? Até porque essa criança, parece que no diálogo, ela estava pensando em ter recursos para poder ajudar os seus pais. Olha que bonito isso, né? Então é bonito, tem o seu espaço, o seu lugar. Ao mesmo tempo, quando eu vi essa história, eu fiquei preocupado. Ainda bem que eu nem sei quem que era a criança, quem que são os pais, né? Vai que são, né, são pais aqui da igreja, ou de outra comunidade, algum dos convidados, nem sei. Porque se fosse alguém da igreja aqui, talvez eu teria que chamar para uma conversinha com esses pais. Porque às vezes as crianças, elas são formadas pelo meio, claro, pela cultura onde estão, mas muitas vezes também pelo que ouvem dos pais. E aí eu fico pensando que tragédia é quando o nosso valor, os nossos sonhos, as nossas buscas
se pautam em coisas como dinheiro, se pautam em coisas sem valor eterno. Ah, por que você quer fazer tal coisa? Ah, porque assim eu terei dinheiro. Porque assim eu serei reconhecido. Porque assim me darão valor, verão o meu valor. E talvez são coisas que podem ressoar no coração de cada um de vocês, das vezes em que ou nós ouvimos, ou nós mesmos experimentamos algumas dessas questões. E todas aquelas percepções do que é ser bem-sucedido, do que é o êxito, do que é vencer na vida, com frequência na busca de uma vitória que se dá, que se conquista, mas aos olhos dos demais. A gente quer ser bem-sucedido aos olhos dos demais. E é o olhar dos outros que parece que validam se eu fui bem-sucedido ou não. Que os outros digam que eu dei certo. Que os outros digam que eu venci. Que eu mereça um reconhecimento público. Um reconhecimento dos meus pais. De novo, você vê como que navegamos por coisas que têm o seu lado legítimo, né? Um reconhecimento daqueles que me amam. E, é claro, tem um espaço e um lugar para isso. De alguma maneira, em alguns desses desejos. Mas também, e muito triste quando isso acontece, quando a busca de um reconhecimento, ela se dá, né, buscando o reconhecimento daqueles que eu nem tenho apreço, nem gosto. Mas eu quero, diante dessas pessoas que eu nem gosto, mostrar o meu valor. E claro que não deveria ser assim, mas é a armadilha de buscar então provar o seu valor até para os seus inimigos. Eles vão se arrepender e reconhecer de verdade quem eu sou. E aí, o triste é que a pessoa pode ir carregando esse revanchismo, essa mágoa, esse ressentimento. E ela começa a ter como motivação para a sua vida profissional, para os seus estudos, para a sua vida relacional, para tudo que faz na vida, a necessidade de mostrar o seu valor para o mundo. Interessante pensar no que acontece com Moisés no final da jornada dele. Uma longa jornada para libertar o povo e levá-los à terra prometida. Houve muitas dificuldades no caminho para conseguirem sair do Egito. No caminho, desobediências, atritos com o povo, 40 anos no deserto, para levar e fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, para chegar na terra que Deus havia prometido. E ao final da vida, a gente vê na história que Moisés nem conseguiu entrar na terra. Eu já contei para vocês, em alguma pregação aí, que eu tive esse privilégio ao estar lá na Jordânia para um encontro da Comunidade Internacional dos Estudantes Evangélicos, né, a IFES, para quem eu trabalhava antes. E eu tive esse privilégio de subir lá no Monte Nebo, que foi o lugar que Moisés também subiu, viu a terra, mas Deus não deixou ele entrar na terra. Eu fiquei pensando nisso. Será que a gente pode chamar Moisés de alguém bem-sucedido que teve êxito na vida? Chegou, mas não chegou completamente. Viu, mas não pisou lá. Talvez, a julgar por critérios humanos que a gente usa na nossa sociedade, Moisés teria falhado. Ele mesmo não conseguiu entrar na terra. Por outro lado, dentro das suas limitações humanas, mesmo com seus erros no caminho, nós podemos olhar para a mesma história e dizer, olha, ele cumpriu. Ele realizou o chamado de Deus para ele, que era libertar o povo da escravidão no Egito e de levá-los para a terra da promessa, ainda que ele mesmo não tenha entrado.
Será que ele foi o mais rico? O mais poderoso? O mais reconhecido? Desfrutou ele mesmo da recompensa do sucesso da sua missão dada por Deus? E aí a gente chega que talvez o principal tenha sido justamente que ele tenha se encontrado com o Senhor. Talvez o principal tenha sido justamente que ele tenha encontrado o seu valor, quem ele era, no encontro e no caminho com o Senhor. No buscar cumprir ao longo da sua vida o que ele entendia que o Senhor lhe chamava para realizar. Quando ele perguntou, quem sou eu? Ou de uma certa maneira, por que eu, Senhor? Quando ele disse isso para Deus, que bom que a resposta do Senhor para ele foi algo nessa linha, que a gente pode fazer uma paráfrase aqui, olha, justamente porque você se crê incapaz. Justamente, talvez, porque você seja um líder improvável. Não é por causa de quem você é, mas apesar de quem você é, eu te chamo. É o que Deus nos fala. Apesar de qualquer coisa que você possa imaginar, eu te chamo e a minha presença estará contigo. Como que a gente pode seguir pensando sobre isso ao longo dessa semana? E eu vou sugerir 2 perguntas aqui. Como você responde hoje essa pergunta, quem sou eu? E de que maneira o encontro e diálogo com o Senhor, seu próprio encontro, seu próprio diálogo com o Senhor, em oração, meditação, lendo a palavra, buscando ouvir, discernir, como esse encontro e diálogo com o Senhor tem lhe ajudado a responder melhor a essa pergunta, quem sou eu? E a segunda é, o que você entende ou reconhece que dê mais valor à sua vida? O que nesse momento você está indo atrás para procurar validar quem você é, para mostrar o seu valor, como se isso fosse necessário? E aí, numa meditação honesta, num autoexame honesto, a pergunta sobre se há algo então que você deva revisar à luz da promessa, da presença do Senhor em nossas vidas. E que Deus nos ajude nesse autoexame e nesse caminho. Deus abençoe. O Ricardo frisou que o Senhor se importa conosco e o Senhor quer fazer algo em nós e através de nós. E que a presença dele é suficiente. Vamos louvar a esse Deus que é nosso Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador, que se importa conosco, que nos conhece mais do que nós próprios. E que também seja um momento de oração para que pedindo a Deus que nos ajude, né? Que nos ajude a, em nosso dia a dia, buscarmos uma comunhão verdadeira com Ele, descobrindo dia a dia quem Ele é, e assim nós saberemos quem nós somos, porque como o Ricardo falou, sem Deus, o que é a nossa vida? Com Deus, nossa vida se enche de propósito, o propósito dEle para nós. Vamos levantar?
Deus e me conheces como eu sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. A minha vida inteira tudo vês. Tua mão me segue cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem louvar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz eu andar no início. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira tudo vês. Tua mão me segue cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem louvar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz eu andar caminho Obrigado, Solange, equipe de louvor, adoração, equipe da transmissão. E nós vamos orar, entregando esse domingo e nossas vidas, e essa semana, né, por onde o Senhor nos conduzir, em suas mãos, nas mãos do Senhor. Lembrar de estar solidários em oração também, né, por aqueles queridos, queridas, não só de amigos e família nossa, mas os queridos da comunidade da fé também. Lembramos aí de orar pela
Carol e Quedo, né? E a sua família, pela partida aí da sua mãe essa semana, a senhora Motoko, e outras famílias que você possa lembrar, enlutadas, e outras pessoas aí que a gente pode estar lembrando pelos seus nomes, a gente apresenta diante do Senhor, e oramos, continuamos a orar também, né, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. São tantas situações difíceis aí nisso dos poderosos. Foi a mãe ou a avó? Avó. Eu falei mãe? Oi. Ainda bem que corrigiu, né? A mãe não fica brava comigo não, hein? Falei mãe, né? Nossa. É a avó, a senhora Motoko, a avó da Carol, tá bom? Obrigado, Solange. Ajuda, né? Já pensou? E aí nós vamos estar lembrando de orar, né, por essas situações difíceis que acontecem ao nosso redor. Orar pela memória e cabeça do pastor também, que às vezes confunde as coisas. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós agradecemos por esse tempo que podemos estar juntos, louvando, adorando o Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a seguir meditando à luz da história do encontro de Moisés contigo, do que o Senhor lhe fala e como que nós podemos aprender na história também, na nossa própria jornada pessoal, a responder essa pergunta: quem sou eu? À luz do encontro poderoso e especial com o Senhor nessa jornada. Nós queremos orar por aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, que o Senhor visite a cada família, segundo a riqueza da provisão que há em Cristo Jesus. Oramos lá pela família da Carol Iquedo, pela partida da sua avó, a senhora Motoko, e que haja o consolo especial do Senhor sobre toda a família. E aqueles também entre nós cujos familiares aí estão em momentos difíceis, delicados, de saúde, que o Senhor visite e dê paz ao coração de cada um, de cada uma, confiando sempre no Senhor em todo o tempo. Lembramos de orar também pela irmã do Toninho, Maria Amélia Bleche dos Anjos, e aqueles outros nomes que nós agora, diante do Senhor, apresentamos no nosso coração, pedindo a bênção do Senhor sobre eles, segundo a necessidade de cada um, mas segundo aquilo que o Senhor quer abençoar e fazer na vida de cada pessoa também. E faça em nossa própria vida, Senhor, ajuda-nos a discernir melhor sempre quem o Senhor é e o que o Senhor nos chama para fazer. Obrigado porque nós temos um encontro com o Senhor para poder ouvir melhor ao Senhor. Obrigado porque nós temos irmãos e irmãs na comunidade da fé e que nós podemos contar uns com os outros também na comunidade da fé para ir discernindo juntos, orando e sempre entendendo melhor não só quem o Senhor é, o seu caráter, o seu coração, o seu propósito para nós, e para a tua criação e para todas as pessoas ao redor do mundo, mas também entender aquilo que o Senhor nos chama, a cada um de nós, para fazer, os caminhos que o Senhor quer que ajustemos e discernamos por onde o Senhor nos chama para caminhar. Então ajuda a gente, que a comunidade da fé seja esse espaço também que nos ajuda a discernir juntos e nos ajuda nesses caminhos de obediência que cada um de nós tanto precisamos para a honra e glória do Senhor e para poder participar da obra que o Senhor está fazendo e ainda quer fazer em nossas vidas, em nossa cidade, no nosso país e no mundo. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, de nossos queridos, hoje, essa semana e sempre. Amém. Não se esqueça de dar um abraço na pessoa aí ao seu lado, desejar um bom domingo. Vamos todos na paz do Senhor. Não penses que eu não tenho em mente teu caminho. Não penses que eu te abandonei.
não está adormecido. Tudo que vivemos, conheço teu cansaço e tua fé. Confia em mim, confia em mim, que eu renovarei tua força e alegria, como ave pelo céu voarás. E se te sentes fraco e não podes dar um passo, em tua fraqueza eu te sustentarei. Por muito que te esforces, tua vida não depende de outro mais do que teu Pai fiel. Confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em Eu serei alento em tempos de agonia. Confia que de ti eu vou cuidar.